Em 2017, a Netflix exibiu sua série de suspense psicológico criminal Mindhunter, baseada no livro de crime verdadeiro de 1995 Mindhunter, dentro da unidade de elite de crimes seriais do Federal Bureau of Investigation, escrito pelo agente aposentado do Federal Bureau of Investigation, John E. Douglas, e pelo autor, Mark Olsaker. A série foca em dois agentes do Federal Bureau of Investigation e um psicólogo que iniciaram uma pesquisa sobre a psicologia dos assassinos nos anos 70. Uma das figuras mais notáveis na série é Edmund Kemper, um verdadeiro serial killer que tirou a vida de 10 pessoas ao longo de quase uma década durante os anos 60 e 70. Tanto na vida real quanto na tela, Kemper pode parecer ao mesmo tempo acessível e tranquilo, e assustadoramente intimidador. Embora Mindhunter tenha destacado os crimes horríveis de Kemper, ele é bem conhecido na comunidade de crimes reais pelo terror causado e sua abertura ao falar sobre seus atos. Neste documentário, pretendemos explorar a vida e os crimes de Edmund Kemper, mais conhecido como o assassino de Co-Ed. Edmund Emil Kemper III nasceu em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, Califórnia. Ele era o filho do meio e único homem dos seus pais, Clarnell Elizabeth e Edmund Emil Kemper Jr. Kemper tinha duas irmãs, Ellen Lee, 2 anos mais nova, e Susan Huey, 6 anos mais velha que ele. Apesar da relação incerta com Ellen, Susan parece ter se comportado de forma bastante antagônica com o irmão, talvez além do que um irmão mais velho normalmente faria. Assim como a mãe de Kemper, Clarnell, Susan frequentemente o provocava e zombava dele. Clarnell, porém, costumava exagerar muito mais. O relacionamento deles foi difícil desde o início. Como resultado, Kemper se aproximou mais de seu pai, conhecido como Guy, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que passou um tempo depois testando armas nucleares no Pacific Proving Grounds antes de deixar sua posição para poder retornar à Califórnia e ficar com a família. Ele começou a trabalhar como eletricista. O casamento de Guy e Clarnell era frágil. Os dois pareciam se ressentir um do outro, e Clarnell descreveu o novo emprego do marido como insignificante. Além disso, Guy frequentemente comparava sua esposa com a guerra, alegando que ela era pior, afirmando que missões suicidas em tempos de guerra e os testes de bombas atômicas não se comparavam a viver com Clarnell. Ele acrescentou mais tarde que ela o afetou mais do que os 396 dias e noites de luta na frente de batalha. Kemper, ao crescer, era diferente das outras crianças em vários aspectos. Pesando 13 libras ao nascer, aos 4 anos, ele já era uma cabeça mais alto que as outras crianças. Aos 15 anos, ele media 1,93 metros apenas, 13 centímetros a menos que sua altura adulta. Durante a infância, Kemper ganhou notoriedade por seu comportamento macabro, demonstrando hábitos como crueldade com animais. Aos 10 anos, enterrou o gato da família vivo. Depois que morreu, ele desenterrou, decapitou e colocou a cabeça em uma estaca. Em um artigo sobre a vida de Kemper, escrito por Catherine Ramsland, ele afirmou que se sentiu poderoso por mentir com sucesso sobre o paradeiro do gato e se estava ou não envolvido em seu desaparecimento. Kemper afirmou que apreciava mostrar uma fachada confiável, ciente de que vivia em 2 mundos distintos e não era quem aparentava ser para os outros. Aos 13 anos, a veia violenta de Kemper persistia.
ele matou o outro gato da família quando sentiu que ele preferia sua irmã mais nova, Alan. Após a morte do animal, ele o desmembrou e guardou os pedaços no armário do quarto até a mãe descobrir os restos. Clennell passou a manter seu filho trancado no porão na maior parte do tempo, pois não confiava nele perto das próprias irmãs. Outros comportamentos perturbadores que ele exibia quando criança incluíam decapitar as bonecas de Alan, dizer a Susan que teria que matá-la antes de beijá-la quando ela o provocava sobre ter uma queda por sua professora, e sair escondido de casa com a baioneta do pai para observar a professora do segundo ano através das janelas de sua casa. Aparentemente, aos 10 anos, Kemper já tinha começado a ter pensamentos e fantasias sexuais sobre o sexo oposto. Em entrevistas futuras, Kemper contaria que seus jogos favoritos de infância eram brincar de câmara de gás e cadeira elétrica. Não surpreendentemente, os jogos consistiam em Kemper pedir a sua irmã mais nova para fingir virar uma chave, após o que ele cairia no chão e se contorceria, agindo como se estivesse sendo executado por inalação de gás ou choque elétrico. Ele também revelou que teve várias experiências de quase morte nas mãos de sua irmã mais velha. Relatou-se que Susan uma vez tentou empurrá-lo na frente de um trem, mas falhou. Em outra, ela o empurrou com sucesso para o lado mais fundo de uma piscina, onde ele quase se afogou. O divórcio dos pais de Kemper em 1957, quando ele tinha 9 anos, pode ter sido um dos maiores catalisadores para seus crimes posteriores. As coisas poderiam ter sido diferentes se Kemper tivesse sido autorizado a viver com seu pai. Em vez disso, as crianças ficaram com Clennell, que os levou para Helena, Montana. O menino de 9 anos parecia estar miserável. Sua relação com a mãe era tão tóxica quanto sempre foi. Ela supostamente zombava da sua altura e, conforme ele entrava na adolescência, fazia piadas sobre sua masculinidade, humilhando-o com comentários degradantes e abusos emocionais e físicos. Kemper ouviu Clarnell descrever seu filho como um esquisito, e ela se recusava a mostrar afeto por ele, temendo que isso o tornasse gay. Ela também frequentemente o repreendia por ser como seu pai, dizendo a Kemper que ele a lembrava de Guy, um homem que ela claramente desprezava muito, e que nenhuma mulher jamais o amaria. Ao discutir sua natureza abusiva, Kemper comentou que sua mãe era uma mulher doente e raivosa. Aos 14 anos, Kemper não suportava mais o constante assédio e maus tratos de sua mãe. Ele decidiu fugir de casa, acreditando que teria uma vida melhor morando com seu pai do que com sua mãe. Guy, por sua vez, agora morava em LA, e desde então se casou novamente com Alfred, uma imigrante alemã. O casal aguardava a chegada do primeiro filho, que usa o pseudônimo David ao falar com a imprensa para proteger a família. Ao conversar com o New Zealand Herald, David lembrou que sua mãe temia Kemper quando ele aparecia, embora Guy fizesse o seu melhor para recebê-lo. David declarou: "Descobri mais tarde que, enquanto ela estava grávida de mim, e o motivo dele ter sido enviado para meus avós, foi porque ele veio à casa um dia e começou a segui-la." Ela se sentiu desconfortável quando ele fechou todas as cortinas e persianas, dizendo que estava muito claro. Ela começou a abri-las, dizendo a ele que ele precisava ir embora. Nesse instante, Gilbert, filho de Alfred, de um matrimônio prévio, foi para casa. Ele expulsou Kemper da cena com um martelo. David alega que Kemper tentou molestar suas irmãs quando criança, mas Kemper afirma que sua mãe o trancou, temendo que ele o fizesse. Sem saber como lidar com seu filho, Guy enviou Kemper para morar com os avós paternos em um rancho de 17 acres. Nas encostas das montanhas Sierra Nevada, na estrada 224 a 2 km a oeste de North Fork, mas Kemper também detestava o local. A mãe de Guy Maud era igual a Clennell. Kemper disse: "Eu quero morar com o pai, e ele me manda por a vovó. Agora, ela vai reverter todas as coisas ruins que minha mãe me fez. Vou ser uma peça de exibição. Ela mostrará ao mundo que minha mãe era uma péssima mãe."
Serei um peão nesse jogo. Kemper mais tarde se referiria a seu avô, também chamado Edmund, como senil, e que sua avó estava constantemente me emasculando e ao meu avô. Mas por um breve período, não era tão ruim na casa dos avós. Kemper fez amizade com David Mike Dozier, um garoto da mesma idade que morava perto dele. Porém, a amizade durou pouco. Os dois pararam de se encontrar e seguiram caminhos separados quando a família Dozier notou que seu gato de estimação tinha desaparecido. A mãe de Mike também relatou o desaparecimento de sua fronha nesta mesma época. Sentindo-se inseguros, a família se distanciou de Kemper. Embora nada tenha sido comprovado, parece provável que Kemper estivesse envolvido no desaparecimento do gato e da fronha. Diante de sua história, Kemper descreveu-se, durante esse período de sua vida, como uma bomba-relógio ambulante. Em 27 de agosto de 1964, Kemper, com 15 anos, finalmente atingiu seu limite. Sentado à mesa da cozinha com a avó, o adolescente se exaltou durante uma discussão entre os dois. Ele se levantou e deixou a sala, retornando um momento depois com o rifle que havia ganhado de Natal no ano anterior de seu avô. A arma havia sido confiscada de Kemper recentemente, porque ele a usava com frequência para atirar em animais apenas por prazer. As últimas palavras de Maud foram: "Ah, você melhor não estar atirando nos pássaros de novo." Um segundo depois, Kemper puxou o gatilho, atirando em sua avó na cabeça. Segundo o psiquiatra Donald Land, que o entrevistou quando adulto, o jovem de 15 anos esfaqueou Maud várias vezes com uma faca de cozinha. No entanto, a maioria das fontes afirma que, após sua morte, a mulher de 66 anos foi baleada de 2 a 3 vezes nas costas. Kemper, então, arrastou seu corpo até o quarto, uma tarefa fácil para um adolescente de 1,93 m. Logo após a morte de Maud, o avô de Kemper chegou em casa. Um homem de 72 anos foi morto a tiros pelo neto na entrada da garagem, logo após voltar das compras e sair de seu veículo. Ele escondeu o corpo de Edmund na garagem e, incerto sobre o próximo passo, ligou para a mãe. Clarnell o instruiu a chamar a polícia. Ao desligar, ela lembrou que certa vez havia dito ao pai de Kemper para não se surpreender se um dia o filho matasse Maud e Edmund. Kemper ligou para a polícia, como havia sido instruído, e esperou calmamente na varanda pela chegada das autoridades. Ele foi imediatamente preso e encaminhado para a autoridade juvenil da Califórnia. Durante suas entrevistas na época, o jovem de 15 anos afirmou que apenas queria ver como seria matar a avó. Ele então acrescentou que havia matado seu avô, para que ele não soubesse que já havia assassinado Maud. Ele não queria irritar Edmund e suportar sua raiva. O psiquiatra Donald Land disse que Kemper, ao realizar esse ato à sua maneira, havia se vingado da rejeição de seu pai e de sua mãe. Após sua prisão, um psiquiatra do tribunal diagnosticou Kemper como um esquizofrênico paranoico. Devido à sua determinação, ele evitou uma prisão tradicional e foi enviado para o Hospital Estadual de Atascadero, uma instalação de segurança máxima para condenados com problemas de saúde mental. Enquanto preso, descobriu-se que ele tinha um QI extremamente alto de 136. Outro teste mostrou que era 145. Seu meio-irmão, David Weber, afirmou que Susan lhe disse que o 180. Ele falsificava seus testes de QI para sempre mostrar um 140. Ele é um suprassumo demente de um sociopata. Ele é incapaz de se importar, independente do que ele diz ou mostra. Isso se alinha com a ideia de que Kemper manipulou seus testes psiquiátricos para obter resultados favoráveis a ele. Segundo John Douglas, agente do Federal Bureau of Investigation, autor do livro Mind Hunter, o adolescente ganhou a confiança do hospital a ponto de ser treinado para aplicar testes psiquiátricos em outros detentos. Ele supostamente memorizou a resposta necessária, que ajudou a convencer os médicos de que estava reformado e não era mais uma ameaça para a sociedade. Durante seu encarceramento,
Kemper foi um prisioneiro modelo, tornando-se membro da Câmara Júnior dos Estados Unidos, JCs, uma organização sem fins lucrativos que visa desenvolver habilidades pessoais e de liderança através do serviço comunitário. Kemper afirmou que ajudou os psiquiatras no hospital a desenvolver novos testes e escalas. Um psiquiatra incentiva a ética de trabalho de Kemper, observando que ele era um trabalhador muito bom, e que isso não é típico de um sociopata, ele realmente se orgulhava do seu trabalho. Durante seu tempo em Atascadero, psiquiatras e assistentes sociais discordaram dos diagnósticos que Kemper recebera de esquizofrenia paranoica. Seus relatórios notaram que o adolescente não mostrava fuga de ideias, nenhuma interferência no pensamento, nenhuma expressão de delírios ou alucinações e nenhuma evidência de pensamento bizarro. Como resultado, ele foi diagnosticado com uma condição menos grave, uma perturbação do traço de personalidade passivo-agressivo. Kemper completou 21 anos em 18 de dezembro de 1969 e foi libertado em liberdade condicional. Porém, naquela época, havia pouco acompanhamento dos detentos. Kemper não teve apoio de saúde mental ou assistência financeira ao sair do hospital, e como não conseguia arcar com o custo de viver sozinho, ficou sob a tutela de sua mãe, apesar de os psiquiatras do hospital terem alertado contra essa decisão, acreditando que isso pode desencadear violência em Kemper novamente. Nessa época, Clarnell já havia se casado e divorciado novamente, usando o sobrenome Strandberg. Ela trabalhava como assistente administrativa na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e morava em um duplex na Rua Ord, na cidade de Aptos. Contrariamente ao lado dela, que era mostrado a seu filho, Clarnell era dito ser alegre e gentil, e era bem querida por seus colegas. Ela parecia estar se saindo bem, mas isso mudou quando Kemper se mudou para morar com ela. O jovem de 21 anos sofria mais insultos e menosprezo dela. Clarnell não havia mudado e não se sabe por que permitiu que Kemper retornasse. Os vizinhos ouviam suas brigas constantes. Como exigência de sua liberdade condicional, Kemper cursou faculdade comunitária, onde se destacou e sonhava em integrar a força policial da Califórnia. Porém, com seus novos 6'9" de altura, ele foi considerado muito alto e, consequentemente, rejeitado. Contudo, o rapaz de 21 anos continuou em contato com os policiais que conheceu durante a aplicação e frequentava o bar onde eles iam, a sala de joias, para ouvir suas histórias. Os oficiais passaram a conhecer Kemper como Big Ed e o consideravam um jovem educado, de fala mansa e articulado. Kemper, por sua vez, se descreveu como um incômodo amigável neste período de tempo. Rejeitado na academia de polícia, Kemper trabalhou em empregos braçais antes de ser contratado pelo Departamento de Transportes da Califórnia. Enquanto isso, ele seguia morando em casa e discutindo com frequência com Clarnell. Kemper diria mais tarde que minha mãe e eu começamos a ter batalhas horrendas, apenas batalhas horríveis, violentas e viciosas. Nunca estive em uma batalha verbal tão viciosa com ninguém. Chegaria a socos com um homem. Mas essa era minha mãe, e eu não suportava a ideia de minha mãe e eu fazendo estas coisas. Ela insistiu nisso e apenas sobre coisas estúpidas. Eu lembro que uma briga séria foi sobre se eu deveria ou não limpar meus dentes. Contudo, em pouco tempo, Kemper economizou o bastante para se mudar e morar com um amigo em Alameda. Ainda assim, ele tinha que suportar as provocações e repreensões da mãe, que frequentemente ligava e aparecia em sua porta sem convite. Para piorar, Kemper enfrentava dificuldades financeiras, o que o obrigava a recorrer a ela às vezes. Ele comprou uma motocicleta e se envolveu em 2 acidentes diferentes. Em um acidente, Kemper feriu gravemente o braço. Ele venceu uma ação civil contra o motorista e recebeu uma indenização de $15 mil, que hoje equivale a pouco menos de $100 mil.
Com esse dinheiro, ele comprou um Ford Galaxy e, em entrevistas posteriores, Kemper descreveu como podia passear neste veículo e observar mulheres. Ele então preparou seu carro, colocando no porta-malas sacos plásticos, facas, um cobertor e algemas. Nessa época, Kemper conheceu um estudante do ensino médio de Turlock, em uma praia de Santa Cruz. De acordo com um artigo de 1973 do Greeley Daily Tribune, baseado em Colorado, o casal ficou noivo em março daquele ano, mas o relacionamento se desfez antes mesmo de se casarem, quando Kemper foi preso um mês depois. O estudante de 17 anos nunca foi identificado publicamente. Ela ficou em tal choque que seus pais pediram que seu nome fosse omitido da imprensa e ela foi afastada da escola para lidar com a verdadeira identidade de Kemper em particular. Segundo Kemper, ele buscava jovens mulheres para caçar depois de brigar com sua mãe. Ele lembrou que durante uma briga específica, ela se recusou a apresentá-lo a qualquer das mulheres que ela conheceu através do trabalho, dizendo a ele: além disso, tanto os psiquiatras quanto Kemper concordaram que as jovens mulheres que ele visava eram substitutas para sua mãe. Ele também acredita que deu cerca de 150 caronas a mulheres que pediam carona antes de decidir aproveitar a situação em que se encontrava e matar pela primeira vez como adulto. O primeiro assassinato de Kemper, após sair da prisão, foi em 7 de maio de 1972. Com 23 anos, ele dirigia por Berkeley em seu Ford Galaxy, quando avistou duas garotas de 18 anos pedindo carona. Ele as deixou entrar e elas se apresentaram como Mary Ann Pesce e Anita Luchessa, ambas estudantes da Universidade Estadual de Fresno. Elas pediram que Kemper as levasse para a Universidade Stanford e ele iniciou a viagem. Depois de 1 hora dirigindo, ele achou uma área isolada e arborizada perto de Alameda. Ele já conhecia a área de quando trabalhou no departamento de transportes e chegou lá sem alertar os passageiros. Aqui, Kemper algemou Mary e trancou Anita no porta-malas. Ele então esfaqueou e estrangulou Mary até a morte antes de matar Anita de maneira semelhante. O jovem de 23 anos colocou os corpos no porta-malas do seu carro. Nesse momento, Kemper morava em Alameda novamente e, sabendo que seu colega estava fora, voltou para casa. Retornando para Alameda, quase foi pego por um policial que viu seu porta-malas quebrado. Com educação e aparência bem intencionada, Kemper saiu apenas com um aviso. O policial não viu nada suspeito e não verificou o porta-malas. Kemper afirmou depois que o encontro o excitava e que teria matado o policial se ele olhasse no porta-malas de seu carro. Depois de chegar em casa, Kemper tirou os corpos do seu carro e os levou para o seu apartamento, onde ele removeu suas roupas, fotografou seus corpos e abusou sexualmente dos cadáveres. Então, ele começou a esquartejar os corpos, colocando as partes do corpo em sacos plásticos. Em seguida, ele deixou o apartamento. Descartou as bolsas em uma cova rasa perto da montanha Loma Prieta, antes de jogar as cabeças em um desfiladeiro. Praticou irumação com ambas. O crânio de Mary foi descoberto em agosto, 3 meses após seu falecimento, porém o restante de seus restos mortais nunca foram encontrados. Também não se recuperou nenhum resto mortal de Anita. Nos próximos 5 meses, Kemper voltou a transportar hitchhikers com segurança. Ele mencionou o tema de hitchhikers desaparecidos para seus passageiros, mas só atacou novamente no outono. No dia 14 de setembro de 1972, Kemper pegou Aiko Ku, uma garota de 15 anos a caminho da aula de dança, que decidiu pegar carona ao invés de pegar o ônibus. O jovem de 23 anos mais tarde recordaria este encontro, afirmando: "Eu tirei a arma para mostrar a ela que eu tinha. Ela se assustou, então eu guardei, e isso teve mais efeito nela do que quando a mostrei."
Kemper saiu do veículo e se trancou do lado de fora, mas Aiko, com muito medo, não pegou a arma e deixou-o voltar para o carro. Ela poderia ter pegado a arma, mas provavelmente não pensou nisso. Assim como Mary e Anita, Aiko foi levada para uma área remota, onde ele a estrangulou até ela desmaiar. Kemper então a estuprou e estrangulou até a morte. Depois, ele colocou o corpo dela no porta-malas do seu veículo e parou num bar para beber alguns drinks a caminho de casa. No seu apartamento, Kemper abusou sexualmente do corpo de Aiko antes de desmembrá-la e descartar os restos mortais de forma semelhante às duas vítimas anteriores. Enquanto isso, a mãe de Aiko acionou a polícia para relatar o sumiço da filha e começou a espalhar cartazes de desaparecida, mas ninguém tinha visto a jovem de 15 anos e não havia pistas dela em lugar algum. No dia seguinte, Kemper consultou-se com um painel de psiquiatras como parte dos requisitos de sua condicional. Segundo Margaret Cheney, em seu livro de 1976, O Assassino de Universitárias, um estudo dos assassinatos, mutilações e matricídio de Edmund Kemper. Terceiro, alguns membros do painel descreveram o jovem de 23 anos como normal e seguro. Ele cumpriu com sucesso as exigências de sua liberdade condicional, frequentando a universidade, conseguindo um emprego e mantendo-se longe de problemas. Ninguém sabia que ele havia acabado de assassinar 3 jovens. Decidiu-se que o registro criminal de Kemper seria apagado, sendo considerado não mais uma ameaça para a sociedade. O último relatório de seu psiquiatra de condicional diz o seguinte: se eu fosse ver este paciente sem ter acesso a seu histórico, pensaria que estamos lidando com um jovem bem ajustado, com iniciativa, inteligência e livre de qualquer doença psiquiátrica. Na minha opinião, ele teve uma resposta muito excelente aos anos de tratamento e reabilitação, e eu não vejo nenhuma razão psiquiátrica para considerá-lo um perigo para si mesmo ou para qualquer membro da sociedade. E, já que isso pode lhe dar mais liberdade como adulto para desenvolver seu potencial, eu consideraria razoável a expurgação permanente de seus registros juvenis. Após o assassinato de Aiko, Kemba voltou a ter uma vida normal por alguns meses. Curiosamente, não foi o único serial killer ativo na região de Santa Cruz no início dos anos 70. Em 1970, John Linney Frazier, um extremista que era visto como um hippie, assassinou 5 pessoas após se convencer de que ele era o John referido no livro das Revelações do Novo Testamento. Ele foi posteriormente diagnosticado com esquizofrenia paranoide por Donald Land, o mesmo psiquiatra que entrevistou Kemper depois. Frazier foi considerado são pelo júri, no entanto, e condenado por todos os 4 assassinatos. Ele posteriormente se enforcou na prisão em 2009. Então, entre 1972 e 1973, Herbert Merlin, um homem de 25 anos que havia sido previamente institucionalizado por ser considerado um perigo para a sociedade, embarcou em uma onda de assassinatos de 4 meses, na qual tirou a vida de 10 pessoas. Merlin se tornou um paciente externo e parou de tomar sua medicação, dizendo à polícia que uma voz havia o instigado a matar. Assim como Frazier, Mullin, um esquizofrênico paranoico considerado são por um júri, foi condenado pelas 10 acusações de assassinato. A aplicação da lei também tentou ligar os desaparecimentos das vítimas de Kemper a Mullin, numa tentativa de acalmar qualquer pânico entre os cidadãos de Santa Cruz, que desconheciam que outro assassino estava atuando na área. Apenas em fevereiro de 1973, as autoridades perceberam que algo mais sinistro ocorria e começaram a aconselhar os estudantes a aceitarem caronas somente de pessoas com veículos que possuíam adesivos da universidade. Para Kemper, porém, isso não era um problema. Sua mãe já havia lhe fornecido um que ela conseguiu em seu trabalho na Universidade da Califórnia. Isso o permitia passar despercebido ao dirigir pelos campi universitários, buscando suas próximas vítimas. Um mês antes, em 7 de janeiro, Kemper rodou pelo campus do Abrilo College em Aptos,
onde pegou Cynthia Ann Schull, mais conhecida como Cindy, uma estudante de 18 anos que precisava de uma carona. Mas, em vez de ir para o local escolhido por ela, Cindy foi levada para um lugar isolado e arborizado, onde Kemper atirou nela com uma arma calibre 22 antes de colocar o corpo no porta-malas do seu carro. Agora, aos 24 anos, o jovem morava novamente com sua mãe. Ele levou o corpo de Cindy para o apartamento deles e o escondeu no armário durante a noite. No dia seguinte, após Clernal sair para trabalhar, Kemper abusou sexualmente do cadáver de Cindy antes de desmembrá-lo e decapitá-lo na banheira. Ele removeu a bala alojada em sua pele para evitar ser rastreado. O jovem de 24 anos manteve a cabeça por dias, se envolvendo novamente em irematia com ela antes de enterrá-la no quintal. Ele direcionou o rosto da Cindy para cima, mirando o quarto de Clennell. Kemp depois diria que fez isso, pois sua mãe sempre quis que as pessoas a reverenciassem. Os restos mortais restantes da Cindy foram jogados de um penhasco e nas semanas seguintes, partes de seu corpo foram encontradas quando apareceram na praia. Apenas sua mão direita e cabeça permaneceram desaparecidas. Os patologistas que examinaram o corpo da Cindy e o remontaram notaram que o desmembramento havia sido feito com uma serra elétrica. Menos de um mês depois, em 5 de fevereiro, Kemper saiu de casa após uma discussão acalorada com sua mãe. Nesse momento, a polícia sabia que havia um assassino à solta e alertou os estudantes para não pegarem carona, a menos que o carro tivesse o adesivo da universidade. Usando isso para tranquilizar as pessoas, Kemper pegou 23 anos e 20 anos, que atendia pelo nome de Allison. Em uma entrevista posterior, Kemper relembrou friamente os eventos deste incidente específico. A senhorita Liu estava sentada bem atrás da senhorita Thorpe. Desci e diminuí a velocidade, comentando sobre a bela vista. Hesitei por vários segundos, movendo minha pistola debaixo da perna para o colo. Eu peguei e apertei o gatilho. Quando atirei, ela caiu contra a janela. A senhorita Liu entrou em pânico. Eu tive que atirar através das mãos dela. Ela se movia, errei 2 vezes. Kemper, perturbado ao perceber que Allison não estava morta, tentou acertá-la na têmpora antes de atirar novamente. Segundo algumas fontes, a jovem de 20 anos ainda estava viva quando ele parou nos portões da universidade, com um relato afirmando que ela respirava alto no banco traseiro. No entanto, outros relatos observam que Allison já estava morta. Kemper envolveu as 2 garotas em cobertores, sendo rapidamente liberado pela segurança, que não olhou cuidadosamente dentro do veículo. Após deixar a universidade, Kemper levou as 2 garotas para casa, onde as decapitou dentro do carro de um estranho e no apartamento de sua mãe, antes de levar seus corpos sem vida e agora sem cabeça para o apartamento e abusar sexualmente deles. Como havia feito com Cindy, Kemper removeu as balas dos corpos das mulheres e as desmembrou. Ele jogou muitos dos restos delas no oceano e colinas, descartando as cabeças separadamente. Restos foram achados no Eden Canyon uma semana depois, e em 4 de março, caminhantes encontraram partes do corpo perto da Rota Estadual 1, no condado de San Mateo. Localizaram primeiro um crânio e depois um maxilar. Determinou-se que pertenciam a 2 indivíduos, o que levou a polícia a revistar a área onde descobriram um segundo crânio. As autoridades compararam os restos mortais com os relatórios de caroneiras desaparecidas e determinaram que os 2 crânios pertenciam a Allison Liu e Rosalind Thorpe. Após a descoberta, a universidade implementou um sistema de ônibus para transportar os alunos com segurança entre locais. Em entrevistas posteriores, Kemper seria questionado sobre sua necessidade de decapitar suas vítimas. Ele respondeu perturbadoramente: as fantasias da viagem da cabeça eram um pouco como um troféu. A cabeça é onde tudo acontece, o cérebro, os olhos e a boca. Essa é a pessoa. Quando eu era criança, me diziam que se você corta a cabeça, o corpo morre.
O corpo não é nada após a cabeça ser cortada. Embora isso não seja totalmente verdade, ainda há muito no corpo da garota sem a cabeça. Foi no dia 20 de abril que Kemper finalmente decidiu mirar na única mulher que ele sempre quis matar, sua mãe. Naquela noite, Clennell, agora Cinquante Jill, chegou em casa de uma festa, acordando seu filho de seu sono. Kemper entrou no quarto enquanto ela lia sentada na cama. Ela disse para ele: "Imagino que vai querer ficar acordado a noite toda conversando", ao que Kemper respondeu: "Não, boa noite". No entanto, assim que Clarnell adormeceu, seu filho se esgueirou silenciosamente até um quarto onde ele a espancou com um martelo de garras antes de cortar a garganta dela com um canivete. O terrível assassinato foi rápido e entrevistadores notaram que, ao recontar o crime contra sua mãe, foi o único momento em que o assassino 6'9" demonstrou remorso, ficando com lágrimas nos olhos ao relembrar os eventos daquela noite. De acordo com uma de suas entrevistas posteriores, Kemper sentia que logo seria descoberto quando finalmente tirou a vida de sua própria mãe. Semanas atrás, um sargento da polícia o procurou para perguntar sobre sua pistola. Kemper alegou que queria evitar que sua mãe descobrisse que ele era conhecido pela mídia como o açougueiro dos estudantes. No entanto, como muitos ressaltaram, o tratamento dado ao corpo de sua mãe revelava algo muito mais profundo e odioso em ação. Após tirar a vida de sua mãe, Kemper afirmou que foi tão difícil que eu cortei a cabeça dela e a humilhei, claro. Ela estava morta por causa da maneira como ela criou seu filho. Ele acrescentou que desejava que ela tivesse ficado acordada e falado com ele depois do assassinato de sua mãe. Kemper fez o que fazia com todas as suas vítimas. Decapitou-a e urinou em seguida. Ele colocou a cabeça dela em uma prateleira e gritou com ela por 1 hora antes de usá-la como alvo de dardos. Finalmente, ele desfigurou completamente seu rosto. Além disso, Kemper prosseguiu para cortar a língua e a laringe de Clennell, satisfeito que ela não podia mais discutir com ele. O triturador de lixo não conseguiu quebrar as cordas vocais, ele disse, e cuspiu elas de volta na pia. Ele escondeu o corpo da mãe em um armário e foi beber em um bar próximo. Há especulações de que, nesse momento, Kemper decidiu que se tivesse outra vítima, poderia desviar a atenção dele, e é por isso que ele convidou a melhor amiga de sua mãe, Sarah Taylor Harlett, de 59 anos, mais conhecida como Sally Over, para jantarem e assistirem a um filme. No entanto, observou-se que o plano de Kemper sempre foi matar Sally, para que ele justificasse a ausência da mãe, alegando que ela estava de férias com uma amiga. Ao chegar à propriedade, o jovem de 24 anos convidou Sally para entrar e a estrangulou até a morte. Ele colocou o corpo dela no armário ao lado do de sua mãe, fechou a porta e deixou um bilhete colado nela que dizia: aproximadamente 5h15 da manhã, sábado. Ela não precisa mais sofrer nas mãos desse horrível açougueiro assassino. Foi rápido enquanto ela dormia, do jeito que eu queria. Kemper sabia que o fim se aproximava. Ele fugiu de Aptos, no veículo de Sally, e dirigiu mais de 1000 milhas até Pueblo, Colorado, usando comprimidos de cafeína para se manter acordado, evitando fazer pausas. Em algum momento, ele deixou o carro de Sally e alugou um Chevy Impala verde para terminar a viagem. Ele ouviu o rádio, certo de que a notícia de seus crimes logo se espalharia, mas seu nome e o das vítimas nunca foram mencionados. Kemper dirigia com 3 armas e centenas de munições, certo de que logo seria alvo de uma grande caçada interestadual. E quando isso não aconteceu, ele repetiu o que havia feito 1 década antes, após massacrar seus avós. Ele se entregou. As autoridades, em Santa Cruz, ficaram chocadas com a ligação de uma cabine telefônica em Pueblo no dia 23 de abril. Ficaram tão chocadas, na verdade,
que não levaram Kemper a sério e pensaram que ele estava brincando quando disse: "Eu matei minha mãe e sua amiga, e eu matei aquelas universitárias. Eu matei 6 delas e posso mostrar onde escondi os pedaços de seus corpos." O rapaz de 24 anos falou com um oficial que o conhecia da sala do júri, mas nem ele acreditava que o Big Ed era um assassino. No entanto, ele acabou persuadindo a polícia a mandar alguém à sua casa para achar os corpos. O sargento Aluf, que havia questionado Kemper sobre sua arma, foi enviado à cena do crime. Ao entrar no apartamento, ele foi recebido pelo mau cheiro de morte e decomposição. Ele encontrou rapidamente os corpos de Clarnell e Sally no armário, conforme Kemper descreveu. Após o sargento Aluf confirmar as mortes, detetives e o promotor Peter Chang foram da Califórnia ao Colorado buscar Kemper, preso em uma cela em Pueblo depois de confessar. Assim como após matar seus avós, Kemper estava calmo e composto enquanto esperava. Durante 2 entrevistas com investigadores, ele renunciou ao direito de ter um advogado, apesar de posteriormente alegar que havia solicitado um. Em custódia, Kemper confessou os assassinatos dos 6 estudantes universitários que desapareceram no ano anterior e conseguiu provar que estava falando a verdade ao apontar as áreas onde ele tinha enterrado seus corpos, incluindo mostrar às autoridades que o crânio de Cindy Shaw estava enterrado em seu próprio jardim. Quando perguntaram por que ele decidiu confessar, ele respondeu: "O propósito original se foi. Eu não tinha nenhum propósito físico, real ou emocional. Era apenas uma pura perda de tempo. Emocionalmente, eu não aguentava mais lidar com isso. No fim, percebi o quão tolo era todo aquele maldito negócio. No ponto de quase exaustão e colapso, eu simplesmente mandei tudo às favas e cancelei tudo." Kemper foi indiciado por 8 homicídios em primeiro grau em 7 de maio de 1973. Ele foi defendido pelo principal defensor público do condado de Santa Cruz, Jim Jackson, que também defendeu os infames assassinos Herbert Mullen e John Frazier, atuantes na mesma época. Como encarregado de Kemper, Jackson adotou a mesma abordagem de seus clientes anteriores, entrando com um pedido de insanidade para o jovem de 24 anos. Jackson não poderia alegar inocência, pois Kemper já havia confessado detalhadamente todos os seus crimes. Ele acreditava que o apelo de insanidade funcionaria, já que Kemper havia passado um tempo no hospital de segurança Mack e sido declarado mentalmente doente. Kemper tentou suicídio 2 vezes, cortando os pulsos enquanto estava sob custódia, mas ambas as tentativas falharam. Em 23 de outubro, seu julgamento enfim teve início. Durante isso, 3 psiquiatras nomeados pelo tribunal o consideraram são. Um desses profissionais, Dr. Joel Forte, examinou tanto o histórico juvenil de Kemper quanto seu diagnóstico anterior e então o entrevistou várias vezes, incluindo uma vez sob um soro da verdade. Ele informou ao tribunal que Kemper provavelmente praticou canibalismo, cozinhando e consumindo parte da carne de suas vítimas após desmembrá-las. Apesar dessas alegações, o Dr. Ford concluiu que Kemper, aos 24 anos, era ciente o suficiente para saber a diferença entre certo e errado e que se entusiasmava com a infâmia que geralmente acompanha ser um serial killer. Kemper recantaria mais tarde a confissão de canibalismo, alegando que só disse isso porque pensava que ajudaria em sua defesa de insanidade. Durante o julgamento de Kemper, sua irmã mais nova, Alan, relatou alguns de seus comportamentos estranhos na infância. Enquanto isso, seu advogado, Jackson, tentava fazer com que os psiquiatras do tribunal admitissem que as coisas que o jovem de 24 anos havia feito, tanto como criminoso quanto como criança, eram anormais e não de alguém com a mente sã. Apesar de concordarem que os comportamentos eram incomuns, os 3 mantiveram a opinião de que Kemper estava ciente de suas ações ao tirar a vida de 8 pessoas. Eles também questionaram o diagnóstico original que Kemper recebeu enquanto estava no hospital de segurança Mack na adolescência, sugerindo que viver em um mundo de fantasia não o tornava necessariamente psicótico.
Em 1º de novembro, Kemp enfrentou o julgamento, mas aparentemente não foi benéfico para ele. Ele discutiu seu estado mental durante os crimes e sua necessidade de possuir mulheres, afirmando que as queria para si mesmo como posses e que os atos de necrofilia que realizou eram claros sinais de uma mente instável. Ele também confessou que, antes de sua prisão, começou a beber mais para lidar com a culpa que sentia por extinguir vidas inocentes. No entanto, ele também falou sobre a emoção de decapitar suas vítimas e como matar era viciante para ele. Durante este tempo, Kemper também mencionou que sentia como se tivesse duas entidades habitando seu corpo ao mesmo tempo e que, quando sua personalidade assassina assumia, era como se ele desmaiasse. Ele indicou que isso ocorreu quando ele matou sua avó Maudie. Não está claro se Kemper foi sincero ao dizer isso, ou se era mais uma mentira para reforçar sua alegação de insanidade. Menos de 3 semanas após o início do julgamento, terminou em 8 de novembro, o júri, composto por 6 mulheres e 6 homens, deliberou por 5 horas, antes de concluir que Kemper era são e culpado de todas as acusações contra ele. Embora o jovem de 24 anos desejasse a pena de morte, ele foi condenado em uma época em que havia uma pausa na pena capital e por isso lhe foi dada a prisão perpétua. Kemper foi enviado para a prisão estadual da California Medical Facility em Vacaville, no condado de Solano, onde ele permanece até hoje. Na prisão, Kemper foi colocado no mesmo bloco que Herbert Mullen e Charles Manson. Ele particularmente não gostava de Mullen, chamando-o apenas de um assassino de sangue frio, matando todos que viu sem motivo. Ele frequentemente fazia questão de intimidar Mullen, que era um pé inteiro mais baixo que Kemper, e se gabava de melhorar seu comportamento, afirmando: Mullen tinha o hábito de cantar e incomodar as pessoas quando alguém tentava assistir TV. Então eu joguei água nele para calá-lo. Quando ele se comportava bem, eu o recompensava com amendoins que pareciam ervas. Foi eficaz, pois logo ele pediu permissão para cantar. Isso é chamado de tratamento de modificação de comportamento. Pouco após sua primeira prisão, Kemper pediu para passar por uma neurocirurgia que envolvia inserir uma sonda em seu cérebro para destruir tecido cerebral. Ele acreditava que isso poderia curá-lo de sua agressão sexual compulsiva, mas o pedido foi negado. Segundo relatos, as autoridades temiam que Kemper usasse o tratamento como justificativa para sua adequação à liberação. No geral, Kemper foi considerado um prisioneiro modelo. Ele passou seu tempo na prisão gravando audiolivros para cegos, fazendo cerâmica e agendando consultas psiquiátricas para os outros detentos. O Times de Los Angeles relatou, em 1987, que ele coordenava vários programas prisionais e havia passado mais de 5.000 horas gravando centenas de audiolivros. Trabalhadores da prisão e profissionais, incluindo psiquiatras, notaram que Kemper era geralmente cooperativo e gentil. Ele também expressou o desejo de esquecer seu passado. Apesar de seu bom comportamento, Kemper foi rejeitado para a liberdade condicional em todas as ocasiões, mesmo tendo renunciado ao seu direito a uma audiência em alguns casos. Kemper é conhecido por sua abertura a entrevistas e autoexame, algo raro para condenados por múltiplos crimes violentos. Ele afirmou que quer que os outros aprendam sobre pessoas como ele e encoraja quem tem pensamentos sombrios a buscar ajuda e não cometer as mesmas ações monstruosas que ele fez. Tem alguém lá fora que está assistindo a isso e não fez aquilo, não matou pessoas e quer fazer? Com esse sentimento, ou está tão certo de que tem sob controle? Eles precisam conversar com alguém sobre isso, confiar o suficiente em alguém para sentar e conversar sobre algo que não é um crime. Pensar dessa maneira não é um crime. Isso não é apenas um crime, é uma coisa horrível. Ele não sabe quando parar e é difícil detê-lo quando começa. Margaret Cheney
em seu livro de 1976 sobre Kemper, notou que ele recusou acesso aos seus registros juvenis, mas estava disposto a ser entrevistado. Os agentes especiais do Federal Bureau of Investigation, Robert Rosler e John Douglas, este último que escreveu o livro Mindhunter, faziam parte da unidade de ciência comportamental em Quantico na década de 70. A ideia deles de entrevistar assassinos notórios visava traçar perfis de criminosos futuros e não identificados, o que se tornou a base para a série da Netflix. Kemper foi 36 assassinos entrevistados pela dupla. Robert Ressler se recordou de um incidente arrepiante, no qual decidiu entrevistar Kemper sozinho. Normalmente acompanhados por guardas, Ressler se sentia confortável e acreditava ter construído um bom relacionamento com Kemper. Então, em sua terceira visita para entrevistar o assassino de 6 pessoas, ele foi sozinho. A dupla ficou numa cela por 4 horas, até Rosler terminar a entrevista, acionando o botão para ser liberado. No entanto, ninguém veio. Por longos minutos, Ressler continuou a falar enquanto apertava o botão, mas ninguém veio buscá-lo. Ressler afirmou que Kemper era sensível à sua psique e parecia ansioso. O assassino mandou ele relaxar e então disse: "Se não estivesse uma loucura aqui, você estaria com muitos problemas, não é? Eu poderia arrancar sua cabeça e colocá-la na mesa para cumprimentar o guarda." Ressler tentou parecer que podia se defender, e então o guarda finalmente apareceu. Kemper afirmou que estava apenas brincando, mas Ressler ficou tão abalado que decidiu nunca mais entrar sozinho novamente. John Douglas, por sua vez, admitiu gostar de Kemper e notou que ele era um dos presos mais inteligentes que ele já havia entrevistado. Ele disse que era amigável, aberto, sensível e tinha um bom senso de humor. Ele também afirmou que o serial killer gostava muito de falar e era muito autoconsciente. Ao encontrá-lo pela primeira vez, Douglas notou seu enorme tamanho e escreveu que ele poderia facilmente ter partido qualquer um deles ao meio. Kemper tentou mentir no início, mas Douglas e Ressler perceberam. Eventualmente, ele relaxou e começou a falar mais abertamente. Douglas relatou que Kemper só se emocionou ao refletir sobre o tratamento que sua mãe lhe dava. Ele acreditava que Clarnell o odiava por se parecer com seu pai, e admitiu que, enquanto ela o trancava em um porão escuro, seu ressentimento e raiva em relação ao sexo oposto cresciam. Clarnell o fez se sentir perigoso e envergonhado. Acrescentando a ideia de que Kemper estava muito consciente de suas ações e de si mesmo, Douglas e Ressler também notaram que, quando falava sobre seus problemas, ele costumava usar termos e rótulos psiquiátricos, que aprendeu através de suas avaliações. Douglas e Ressler também concluíram que Kemper via o que estava fazendo com as mulheres como um jogo e que ele era surpreendentemente talentoso em tranquilizar os outros e fazê-los sentir-se seguros. Segundo Douglas, este tipo de informação começaria a sugerir algo relevante. As pistas que usamos para avaliar outras pessoas, como suposições, linguagem verbal e corporal, geralmente não se aplicam a sociopatas. Ele também resumiu a abordagem de Kemper e seus objetivos finais com 3 palavras: manipulação, dominação, controle. O trio também discutiu como o assassino em série fantasiava sobre matar mesmo quando era criança, e que sua fantasia dominante era sempre matar sua mãe. Antes de ele finalmente fazer isso, ele costumava entrar silenciosamente no quarto dela à noite, enquanto ela dormia, e imaginar que estava finalmente realizando a terrível façanha. Douglas sentiu que Clarnell ajudou a tornar seu filho um assassino, e que toda mulher que foi morta além dela tinha sido assassinada para a prática. O psiquiatra Donald Lund, que entrevistou Kemper após sua prisão, sentiu que ele era um tipo muito diferente de homem e assassino de John Fraser e Herbert Mullen, notando que ele estava completamente ciente do que estava fazendo e deleitava-se em sua perversão. Ele também acreditava que sua agressão sexual emanava de raiva infantil e fantasias violentas, e observou o fato de que a difícil relação de Kemper com sua mãe era uma coisa em comum.
entre os sádicos sexuais, onde o ato de matar a mãe é trazido para o mundo da fantasia e se torna um aspecto poderoso da excitação sexual. Lund também concluiu que tudo para Kemper começou quando ele foi separado de seu amado pai. Ele culpou a separação deles e a ausência de seu pai em sua vida por sua mãe. Lund notou que Kemper queria um relacionamento gratificante com uma mulher, mas se sentia tão inadequado que acabou matando-as. Ele também afirmou que o tratamento psiquiátrico recebido na adolescência foi insuficiente e que para sua vida ter tomado um rumo diferente, um tratamento eficaz teria sido necessário muito antes. Kemper passou a maior parte do tempo na prisão com os demais detentos. Ele se afastou de suas diversas funções prisionais em 2015, quando teve um derrame aos 67 anos, que o deixou incapacitado medicamente, e um ano depois recebeu sua primeira violação de regras por não fornecer uma amostra de urina. Ele tem 72 anos e terá direito à liberdade condicional em 2024. David Weber, meio-irmão de Kemper, sente um grande alívio toda vez que o assassino de 2,5 metros tem sua liberdade condicional negada. Ele acredita que o homem de 72 anos manteve até 30% da verdade para si mesmo, e diz que vive com medo do dia em que alguém decide soltar Kemper ao público. Além disso, ele disse ao New Zealand Herald que o par tem membros de sua família distante que alegam que iriam caçar o assassino em série se ele algum dia fosse solto, algo que o próprio pai deles supostamente tentou fazer quando a notícia saiu que Kemper era um assassino. De acordo com David, quando meus pais descobriram que Kemper cometeu os assassinatos das meninas, meu pai sumiu por 2 ou 3 dias com suas armas. Ele retornou e nos realocamos de novo. Acredito que ele tentou matá-lo, mas não pôde sem machucar um inocente. Ele também afirma que a família se distanciou após a condenação de Kemper, e que ele e seus pais se mudaram 18 vezes antes dele completar algo que ele culpa em Susan e Alan, que ele afirma que sempre informavam a Kemper sobre seu paradeiro. As irmãs também acreditam, segundo relatos, que Kemper é uma boa pessoa que fez coisas ruins. David culpa Clarnell pelo modo como Kemper se tornou, descrevendo-a como uma psicopata alcoólatra, enquanto as irmãs responsabilizam o pai. Segundo David, a parte da família que crê na bondade de Kemper o tratava como a ovelha negra, excluindo-o de eventos familiares e esquecendo-o em natais e aniversários. Tanto Alan quanto Susan, que faleceu em 2013, supostamente deserdaram David na idade adulta. Edmund Kemper, embora indubitavelmente mau até o âmago, é um assassino que nos lembra que mesmo os piores criminosos são humanos. Ao longo dos anos, ele realizou inúmeras entrevistas e muitos escritores e jornalistas saíram da experiência observando que Kemper é um homem solitário, um menino cujos pais não o amavam da maneira que ele precisava e um assassino meio arrependido. Ele também é um homem que abusava de cadáveres, predava jovens mulheres vulneráveis que confiavam nele e um manipulador calculista que observava silenciosamente e usava tudo o que notava a seu favor. Algo que John Douglas notou quando descobriu que Kemper frequentava a sala do júri com a polícia local, e até mesmo Douglas, que gostava da companhia do assassino. 6-9 durante as entrevistas deixou uma coisa muito clara: você não pode reabilitar alguém assim.